Você assentar na mesa junto com o professor Geraldo, Roger e Humberto para as perguntas da plateia e dos participantes. A primeira pergunta. Você mostrou aquele caso de uma barra em cima do outro que o Tadeu fez. Aquele material também é da Traumec? Sim. Tá na caixa. Tá na caixa. Nessa caixa, esse material ainda não tem na caixa, mas a ideia é que isso aí já tem até o alicate nessa caixa para aproximar as barras. Toda vez que você coloca uma barra por cima e uma por baixo do externo, você coloca elas do mesmo número. Então, se for 15 embaixo, é 15 em cima, só que aí você tem a dificuldade de fazer abaixar. E um dos alicates que tem nessa caixa, embora a barra de cima ainda não esteja na caixa, é para fazer isso aí, para travar. Aquele caso que você mostrou da colega Yara, do Carinato, aquele lá, você acha que poderia usar um material igual aquele do Tadeu, só com uma barra acima da outra, sem usar aquelas três? Acho que não. Não. O sanduíche do Pectus excavato é só para manter a barra no local. Eu não creio que ele tenha a função de... Agora, o sanduíche do carinato, ele vão duas barras por baixo e a de cima faz pressão apoiada nas duas de baixo. Aí ele realmente comprime e abaixa. Então, aí são duas pontes só? Fica as três placas de duas pontes? Laterais aqui? Sim, sim. Você coloca duas barras por baixo, duas barras transversais, duas pontes, e a barra de cima vai pegar num dos buracos vagos das barras transversais. Então, você tem a mesma coisa que a gente fez com mais uma barra por cima do externo. Você acha então, que aquele sanduíche ele não tem força suficiente para empurrar o carinato? Acho que não. Não. Eu acho que ele serve para segurar no lugar, incisão mínima. É como se fosse uma barra só, mas para aí. Só de apoio. Apoio. Só de apoio. Para fixação da barra de baixo. Ela não deixa girar, você acha? Não deixa girar. Não deixa girar. E você não acha que ela então, já que você colocou isso aí, ela não seja eventualmente aí uma possibilidade até mais de usar ela, na maioria dos casos que se usa duas barras por baixo? Ou não, porque você precisa às vezes de apoio embaixo para empurrar mais ar? Então, ela só faz força naquele lugarzinho dela. Para ela fazer força e comprimir tudo para baixo, ela tem que sair do apoio de baixo e não sei se você consegue, porque você tendo duas embaixo e uma outra por cima do externo fazendo compressão, todo aquele sistema que está sendo comprimido, entendeu? Enquanto que o sanduíche só para o escavato, ela só aperta aquele lugar que ela está. Ela não consegue fazer o externo inteiro abaixar. É a mesma pergunta? Não. Vou dar uma pergunta muito complexa. Queria fazer uma pergunta para o Roger. Eu vi que 50% dos teus pacientes têm laringe comprometida. Qual é a porcentagem de Montgomery transglótico que você usa? Eu não tenho esses números aqui fixos. Mas é frequente? Não, porque nós temos muito problema com Montgomery ali, e o problema que mais chama atenção, primeiro você tem que passar uma sonda nasointeral no pré-operatório, antes de operar. E eles aspiram muito e tem muita dor. Não sei se você tem essa percepção, Humberto, mas quando eles vão engolir o cuspe, é um tormento. E aí, ao longo do tempo, nós temos, vamos dizer, deixado ele abaixo da prega vocal. Aí eles ficam um pouquinho mais de tempo internado, porque esse granuloma, você sabe que não pode mandar um camarada desse que a partir do quinto dia, parece que o quinto dia é um dia mágico. Entendeu? O quinto dia, a quarta-feira, a gente fica tenso porque ele vai começar a ter estridor. Então aí a gente segura, faz corticoide, quer dizer, faz dose de baixo corticoide, porque é pós-operatório, e no sábado a gente olha, sempre tem um granulomazinho, alguma coisa, e às vezes tem que abrir ar. Então, assim, nesses casos muito próximos à prega vocal, não tem jeito, tem que deixar transglótico. Nesses mais distantes, a gente tem substituído agora por deixar entubado 2 dias. Isso foi recente, para evitar
a colocação do tubo T e a formação de granuloma. Sim, a gente precisa fazer muita secção da... Mesmo quando você coloca enxerto, se você coloca, usando enxerto... Enxerto é outra história. Eu queria responder só a estenose da laringe. Enxerto tem que deixar. Você faz isso nos pacientes que você faz cricoridoplastia. Cricoridoplastia. Então você deixa... Nós estamos cada vez mais confiando que nessas mais distais da prega vocal não precisa deixar tubo T. Temos 2 casos, não deixamos nada. Deixou entubado 2 dias só? Não, nem entubado. Quando tem um pouquinho mais de secção, aí a gente, por meio de segurança... Por que a gente deixa... Por que a gente não é mais ousado? Entendeu? Por que são 2 casos? Porque nós só trabalhamos aos sábados. Se eu tiver um problema no meio da semana, eu não tenho acesso ao centro cirúrgico. Quer dizer, tenho, mas eu causo um caos muito grande na rotina do hospital, porque existe também um programa lá de alongamento ósseo, que é também de sequela de trauma. E é impressionante como tem um número de casos de alongamento ósseo. Um programa também igual ao nosso, do governo do estado, de alongamento ósseo. Então, eu não tenho um dia da semana que eu chego lá e posso fazer isso. A gente fica com receio e vai adaptando a isso. É uma semana, entendeu? Mas na laringe fissura, não. Na laringe fissura, a gente deixa transglótico, não tem jeito. É aquele modelo que tu ensinaste para a gente, deixar... O Marcão adaptou, a gente... Não, aí não, é outra história. A laringe fissura é outra história, porque você abre até lá em cima. É isso. Pode. Me ouve daqui, não? Sim. É melhor chegar mais perto, doutor. Você está ouvindo lá? Já... porque o microfone está passando aqui. Tem um microfone aqui. Daqui para... Pode falar, daí já pega bem. Aqui. Arthur, ei, tudo bem, Arthur? Prazer em revê-lo. Arthur, vendo hoje aqui a cirurgia do pectus com o Miguel, obviamente que eu já vou mudar algumas coisas na nossa cirurgia com o que ele demonstrou hoje, de maneira assim, maravilhosa, e a maneira como a gente faz essa parte dessa moldagem muito boa. Agora, você tem uma coisa interessante sua, é o seguinte, porque o nosso problema também é SUS. Como é que nós vamos fazer para trabalhar com SUS? E você está mostrando realmente que existe uma saída para isso. Então, a minha pergunta vai com relação à questão como você fixa esse externo aí, porque assim, a impressão que eu tinha antes é que você passava com uma parte ou seja, da cartilagem por baixo do externo, mas não é isso não, você fixa a cartilagem que fica no externo. Como é que fica isso? É isso que eu não consegui entender na sua técnica, e eu quero entender isso, porque nós temos muito paciente aqui no SUS para poder fazer isso aí. Como é que você faz isso? Bem, a gente retira a partir da segunda costela, dificilmente a gente preserva a segunda costela, a segunda cartilagem costal, né? Se o paciente tiver alguma protrusão, você tem que tirar, senão fica muito, muito visível no pós-operatório. E é uma coisa de insatisfação. Então, a gente resseca todas essas cartilagens a partir da segunda ou terceira até a última que se conecta ao externo. E aí, depois que você faz essa ressecção, o leito pericondrial, né, aquela preservação da articulação, né, da porção que se articula ao externo, ela passa por trás do externo e é suturada com o lado contralateral. De modo que você cria uma barreira, digamos assim, natural, para evitar que o externo, né, novamente aprofunde, voltando a ter o pectus. Você passa por baixo, é isso? Passa por baixo do externo. Tá, evita que fica aquele externo solto, então, realmente fazendo esse movimento. Então, isso é paradoxal, né? Interessante. Eu tenho uma sugestão, Arthur. É só ele te convidar da próxima vez para você vir aqui para fazer O Miguel, eu queria aproveitar o Miguel. Eu queria parabenizar o Miguel aí, rapaz. Esse trabalho que o Miguel fez aí realmente é um marco, né, diferente da cirurgia de NUS até então feita no mundo. Eu acho que é uma proposta nova, né, uma modificação da técnica com resultados bastante satisfatórios. Agora, Miguel, o resultado já sei, é perfeito, ficou muito bom. Eu acho que aquela protrusão melhora bastante com o que vocês estão fazendo. Mas me diz uma coisa, amiga, só para ficar claro, eu não estou dizendo que vocês não. O que é que você acha do Vácuum Bell? Aí já não é comigo.
Isso é bullying. É bullying. Ele tá rindo, sacana, tá rindo. Tá rindo. Ele jogou a bomba e saiu correndo. Nem moleque de escola, sabe? Joga a bomba e São João, o moleque joga o traque e sai correndo. O Milton estava sentado e ele está nas minhas costas e ele fez isso só para... Não, mas é só a gozação, né, Arthur? Eu sei da sua posição. Realmente. Não, mas deixa eu falar 2 minutos disso. É engraçado como são as coisas. Tem alguns trabalhos falando que o Vacuumbel funciona. Aí você vai ver o que é o que funciona, é que tem um ganho médio de 0,5 centímetro. Em que porcentagem de doente? Em torno de 10% dos doentes tem, porque você tira os que desistiram, tira os que não vieram mais, os que não sei o quê, os que não melhoraram, e tem lá 0,5 centímetro de ganho depois de o cara usar quase 1 ano mais de Vacuumbel. Não tem nenhuma evidência na literatura de que o Vacuumbel tracione o externo. E tem casos, inclusive eu mandei para a revista, mostrando que o que acontece é espessamento da parede. Aí 60 colegas aqui do grupo da parede resolveram fazer um abaixo-assinado para o Chestwall, pedindo para o Chestwall tomar uma posição. Quem está indicando o Vacuumbel tem que avisar o doente que ele não vai ter reposicionamento da parede. Ninguém quer acabar com o Vacuumbel. O que o Chestwall fez? Nada. Lavou as mãos, mandou 2 caras responderem a carta que a gente tinha escrito, a letter to the editor lá e tal, não responderam, andaram em círculo e a coisa continua igual. Então não dá para entender um negócio desse. Aí, assim, brigar mais a gente não vai agora, porque é um colega nosso que é o presidente do Chestwall. Vamos esperar pelo menos sair da presidência dele. Mas, é um absurdo um negócio desse. Aí, umas colegas do grupo falam, não, nós vamos fazer um estudo, vamos rever os trabalhos e tal. Vai quase 1 ano, tem 19 trabalhos na literatura do Vacuumbel. Não saiu nada também. Então, não dá. Ou fala que funciona, que tem evidência, ou fala que não tem. E para com isso. A gente empurra muito com a barriga, não pode ser assim. O doente tem que saber que ele só vai espessar, ele vai ganhar... Eu vou dizer uma coisa, que não invalida o uso. Porque não invalida. Porque é o seguinte, exato. Não existe um tratamento com prótese de silicone? Sim. O prótese de silicone está mexendo no externo? Não, só está mexendo na estética. Então, é mais ou menos isso. Só que o que eu concordo contigo é explicar a forma que acontece, né? Quando vai colocar uma prótese de silicone, está falando, não vai mexer ali, vai só fazer a parte estética, que é a mesma situação. Não invalida o uso, assim, mas eu entendo. Mas nós não queremos encerrar, a gente só quer estabelecer o que é. Depois do uso, quanto tempo que volta a parede normal? Tem... Não sei se volta. Tem estudo. Tenho 2 perguntas, Miguel. Diga. Sim, elementares. Por quanto tempo você deixa o dispositivo no paciente? 3 anos. As próteses? 3 anos. 3 anos. 3 anos. É meio tradição deixar 3, não tem... Mas eu aprendi contigo quando você esteve em Brasília, e aí eu não sei como é que é a situação de rotina sua lá, de fazer acompanhamento por tomografias, e não só por raio-x. Porque naqueles casos que você mostrou, em que quando você opera um paciente mais jovem e que quando você vai tirar na tomografia, você já vê que o externo não está mais encostando na barra. Ou seja, a partir do momento em que o externo descolou da barra, a barra poderia ser tirada. Exato. Não é verdade? Exato. Então, eu imagino que, caso tenha até algum tipo de follow-up dessa forma, ou de acompanhamento de follow-up desse jeito, poderia esse time ser mais individualizado. Ser abreviado. Mais abreviado e mais individualizado. Porque, às vezes, esse time, para pacientes que cresceram muito em pouco tempo, ele seja menor, e para pacientes mais velhos seja um pouco maior, não é? Mas é um bom... Eu vi essa observação, você que mostrou isso. Uma coisa importante é que a recomendação é que em crianças de 2 anos, em crianças maiores, pelo menos é o que era antes falado,
Mas isso que eu quero dizer, pelo que o Mengão mostrou, isso não é uma regra. Porque se você fez no maior, com 2 anos, ele afastou. Qual a necessidade daquela barra? Então, é que a gente não tem essa experiência, né? E pouca gente. O pessoal taca muita pedra no parque com essa história de operar criança pequena, né? Na frente dele, não tanto, porque o cara, mas por trás, o pessoal mete a boca nele, assim, que é um absurdo e tal. O NAS, a experiência dele maior nem criança, né? 13, se você for ver, é criança mais velha, né? Porque o pediatra trata até 18 anos. Até 18 anos é considerado ainda tratável por pediatra. Mas o que o parque faz 4, 5 anos, ninguém faz, não. Eu também acho que... Segunda pergunta. Tirando as crianças, tem uma idade lá em cima para indicar cirurgia? Não. Aí volta a forma do externo. O externo em C, ou tipo banana, cara, isso é um problema. O externo como esse Grand Canyon, eu acho que a gente... Você vê o caso de hoje, o tanto que melhorou, o tanto que veio para frente, é completamente diferente. Porque a gente era acostumado, vamos operar um pectus. É completamente diferente se o externo for curvado ou se o externo for reto. Até porque 3 anos de barra não muda nada a forma do externo se ele já tiver as sínfises fechadas. Porque o externo tem 3 sínfises. A criança é aberto, então ela vai mudar de forma, o externo. Mas depois que calcificou, o externo vai ficar igual com 3 anos de barra. Então, por isso que o externo reto tem o resultado dele vir inteiro e trazer as cartilagens, e o outro não. O outro é um problema. A questão da placa cruzada e da placa paralela, na literatura isso se refere que os defeitos mais inferiores respondem melhor à cruzada. Porque isso. Então, foi aquele slide que eu mostrei que a pressão, quando você cruza, é num ponto só. É o conceito que a gente tem. Mas eu não sei. Mas eu não sei até que grau de curvatura que a gente consegue dar correção. Porque a gente já botou barra em X que depois não ficou bom, ficou afundado para baixo. Esse é o problema. O ponto de apoio da barra em X não seria o mesmo de uma barra única? Mas é que são 2 barras. Mas, pela fixação, tudo bem, ele não vai rodar, mas o ponto de apoio é um só. Mas a pressão que, teoricamente, ela faz seria maior. Isso é teórico, mas... É teórico, porque assim, eu também concordo contigo. Eu acho que a ideia maior é para não rodar, né? Para não rodar, mas em matéria de força, mais ou menos a mesma coisa. Não faz fazer uma barra grossa? Não vai ser. A força é mesmo. É um ponto de apoio. Na minha opinião, pela física, tu está correto. Agora, o que a gente começou a fazer, eu acho que vai mudar muito a cirurgia. Se a gente operar todos com crane de elevar o externo, que ajuda muito. A rotação da barra é mais suave, a barra fica mais... E depois se abaixa para ver como é que ficou. Porque antes era melhor, né, talvez? Antes a gente fazia força para rodar, a barra às vezes entortava de pegar no osso. Quem fazia força era a barra só. Então, acho que fazer o crane é muito importante. A gente vai reaprender a operar isso aí, talvez até o externo em C melhore mais ainda com isso. Eu queria fazer uma provocação com o Humberto. Para mim? Não. No tratamento da endoscópio da estenose, o laser está consagrado, já sabemos que tem uma experiência muito grande. Nada de bisturi elétrico, nada de Hulk. Isso aí queima bastante, enfim, uma energia dissipada muito grande. Mas aí a provocação vem aqui. Independente do device, do instrumental, e a energia ultrassônica? A mesma situação do Hulk, da energia elétrica. Porque quando você usa para você ter uma ideia, hoje, como a gente fez na lobectomia e ontem, a energia ultrassônica.
ela dissipa, quando você coloca ali, na hora que você vê o tecido desnaturado e queimado em volta dela, vai dar em torno de pelo menos uns 2 milímetros, pelo menos 2 milímetros de cada lado ali. Então, se você soma 2 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro, mas depois você está dissipando energia muito, você está queimando muito. E na via aérea, quanto mais você queima, tanto é que o próprio laser, para criança muito pequena, eu tenho evitado bastante, porque a área da traqueia é muito pequenininha, então 2 milímetros, 3 milímetros de extensão de queimadura numa criança é muito maior proporcionalmente do que na traqueia de um adulto, né, no diâmetro. Por isso que eu tenho usado menos, a não ser para aqueles cortes, para cricóide, para as pessoas. É aí que entra o laser de CO2, que é preciso, né? Muito preciso, exatamente, porque eles usam... O laser de CO2 não dissipa quase nada. Quase nada. Só que ele é rígido e a dificuldade ele não vai no fundo. Não vai lá no fundo. Mas para a cricóide, o pessoal faz perfeito. Sim. Então, não dá. Assim, se você pensar na energia ultrassônica, ela corta com fricção, né? Por conta de fricção. Ela movimenta ali, então ela gera um calor enorme e vai cortar com o chegamento do calor. Não é é diferente da forma de corte do laser, é diferente da corte. Então ela faz necrose e cicatrização que fecha outra vez. Fecha outra vez. Então, é a mesma situação do Hulk. E eu lembro muito direitinho lá em Lausanne, em 2015, quando eu estive lá, que eles falaram lá e compararam usar o eletrocautério na via aérea como passar um trator na traqueia. Olha só para você como é que é. No auditório lá, falou desse jeito. É uma coisa de passar um trator na traqueia. E o laser ali próximo à prega vocal, à laringe? Ótimo. Alguns... Não, é ótimo. Inclusive, ele é muito mais usado. Mas deixa eu falar uma coisa. Porque existe uma escola muito forte aqui no Brasil que contraindica o laser em laringe. Não, eu uso isso aí. O laser de CO2 é um instrumento por eleição para o que o otorrino usa. É isso. Na realidade, o laser de CO2 na laringe, ali na prega vocal, é melhor do que o laser de diodo. Porque você consegue direcionar ele queima menos, ele é melhor ainda. Agora, como a gente está falando, o laser ele é de eleição na prega vocal pelo otorrino. Justamente por conta do dissipamento de calor. Mais alguma pergunta? Então, vamos encerrar a mesa e gostaria de convidar o doutor Fernando Westphal para proferir as últimas considerações para fechar a nossa... O chefão chegou. Vou levantar que eu... Bem, eu só queria primeiro agradecer a todos que estão aqui, agradecer à equipe, ao serviço de cirurgia torácica aqui do Hospital Getúlio Vargas. Eu acho que nós temos aqui uma equipe, o Luiz Carlos, Neto, Arteiro, enfim, todos que estão aqui, que sempre contribuem para a elaboração desse evento. Agradecer às meninas, né, que a gente todos já conhece, a Tânia e a Thaís, que são incansáveis, ao Erivan e sua equipe, que aportou aqui, nos ajudou aqui nessa transmissão online. E não posso deixar de falar na nossos patrocinadores, que sem eles também a gente não teria nada de evento, né? Então, nós temos a FAPEAM, nós temos a AstraZeneca, a Saga Medical, a DMC, a Traumec, a Eticom, a ACF e, mais recentemente, que engajou no nosso projeto, a Marlex. Todas são empresas da cirurgia torácica que nos ajudam, vocês sabem, para fazer um evento, mesmo que regional, do jeito que é o evento nosso aqui, mas ele está tomando força, há necessidade de recurso financeiro. Ninguém vai fazer evento, nem fazer cirurgias da complexidade que a gente faz no curso, se não tivermos o financiamento das empresas e dos órgãos fomentadores de pesquisa. Por sorte, a gente tem conseguido anualmente esses financiamentos e isso traz para a gente assim, um esforço. Toda vez que acaba o evento, eu sempre falo que é o último. Mas aí depois começa a Thaís a dar entrada em FAPEAM e não sei o quê, e acaba que no outro ano, aqui estamos nós novamente, e provavelmente no ano que vem estaremos aqui, talvez não tão mais velhos, muito mais velhos,
como a nossa residente falou recentemente. Mas e outro que não deixa, e que nos deixa assim, muito satisfeitos de estar aqui participando, são os nossos palestrantes, né? Que eles falou que é para vir para cá, eles logo se agendam e vêm mesmo e participam. E nós tivemos cirurgias de excelência aqui, né? O Humberto fez aquelas dissecções lá que parecia robótica, o Roger lá na laringe com o Marcão, o Ted mostrando para a gente um pectus diferente, né? Porque a colocação da placa pelo lado esquerdo eu sempre tinha vontade de conhecer como é que era, mas hoje eu fiquei sabendo e realmente é muito mais seguro, né? Então, essa troca de experiência, essa troca de atividade, mesmo a gente sendo mais velhos, a gente tem bem mais velhos, nós temos que manter, né? Temos que estar visitando e trabalhando, e eu acho que para os mais jovens isso é importante. É importante, eu acho que parece que a Rafaele já tem isso no seu espírito, que logo ela está indo para um canto, para outro canto, a nossa residente R2, e eu acho que é isso mesmo. O próximo deve ser o Pablo, quando for liberado em R2, para poder fazer suas viagens também. Enfim, eu queria agradecer a todos aqui e convidá-los já para o próximo ano, né? Muito obrigado. Encerrado, então. A AstraZeneca vem atuando e transformando o padrão de tratamento dos pacientes com diferentes tipos de câncer de pulmão. Em 2011, inovamos com o Iressa. Em 2017, lançamos o Tagrisso. Em 2017, é lançado o Imfinzi. Em 2018, o estudo Flaura embasa uma nova aprovação de Tagrisso. Em 2019, através do estudo Caspian, Imfinzi ganha nova aprovação. Em 2021, com o estudo Adaura, Tagrisso é aprovado para estágio precoce. E essa história continua. Nós, da AstraZeneca, seguimos buscando ainda mais soluções para cada paciente.